nome é Dani Graziani, eu sou médica veterinária comportamentalista e seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo nós vamos abordar por que, afinal de contas, há tantos cães reativos no Brasil, nos grandes centros principalmente. Então, é uma das principais razões das minhas consultas veterinárias para comportamento é reatividade. Então, é muito prevalente a reatividade e eu separei aqui algumas razões pelas quais isso pode estar acontecendo no Brasil. Vamos dar uma olhadinha. Primeiro item que eu separei aqui é a falta de controle dos cães de rua, né? Os cães que estão em situação de vulnerabilidade. Não há um atendimento sério a respeito disso, sabe? Infelizmente, muita gente tenta, mas infelizmente a gente tem muito cão abandonado na rua, muito filhote nascendo em situação de vulnerabilidade, muito filhote que vivenciou uma gravidez, né, da mãe em situação de vulnerabilidade. Então eles já podem, por conta disso, nascer com tendência à reatividade, porque existem alterações que ocorrem no útero de uma fêmeazinha e até na genética dela quando ela vive em estresse. O nome disso é epigenética. Então, é uma alteração genética causada pelo ambiente, né? E que pode ser passada para os filhotes. Então, a gente tem essa vivência em vulnerabilidade muito presente no nosso país, infelizmente. Para você ter uma ideia, quando você eu tenho clientes que estão hoje fora do país, né? E eles me relatam, por exemplo, que na Alemanha não existe cão abandonado. Se você quiser adotar um cãozinho, um SRD, você precisa ir para outro país para poder adotar. Então, e no nosso país, qualquer esquina que você virar, você vai encontrar cão abandonado. Em algumas cidades mais, em outras cidades menos, em algumas regiões da cidade mais ou menos, mas sim, a gente tem muito caso assim. E infelizmente, isso é um fator de risco para os cãezinhos, né? Essa desassistência, né, que o Brasil tem diante desses cãezinhos. O segundo item que eu separei é a deficiência na socialização. Somado a isso ainda, a gente tem o desmame precoce. Então, os filhotes, eles frequentemente são desmamados precocemente. Por que eles são? Ou porque eles são uma situação de resgate, aí eles precisam encontrar pessoas para adotar logo, e muitas vezes já estão abandonados nessa situação, e até os cães que são comprados, muitas vezes são separados antes da idade certa, que é 60 dias. Então, os filhotes deveriam ser separados somente depois dos 60 dias, mas eles geralmente são separados antes dessa idade. E aí, eles têm essa separação brusca da mãe, né? Que a mãe, ela traria muita informação sobre o convívio com outros cães, que eles perdem. E aí, eles vão para casa das pessoas e o nosso país, ele tem outro problema. Ele tem por ser tropical e por ter os cães que estão em situação de vulnerabilidade também, a gente tem muita doença séria aqui no nosso país que estão prevalentes ainda, né? A gente recebe nas clínicas veterinárias cães com parvovirose, cães com sinomose, que são doenças muito sérias que levam à morte. E a gente não pode colocar o nosso filhotinho sob esse risco. Então, o que acontece? Aí esses filhotes, eles são colocados dentro de casa, separados precocemente da mãe, colocados dentro de casa, e aí eles ficam isolados ali até os seus 4 meses de idade, sem socializar. E a fase de socialização dos cães, ela é principalmente nesse período que ele está isolado. Então, ela vai ali até os 5, 6 meses no máximo, mas a fase que mais isso acontece é até os 4 meses. Então, esse filhote é separado numa idade que ele começaria ele a lidar um pouquinho mais com a sua mãe, começaria a entender um pouquinho mais sobre comunicação, convívio com outros cães, ele é separado. E aí depois ele acaba ele não tem mais contato com outro cão até os 4 meses de idade. E aí aos 4 meses de idade ele é exposto a tudo, assim, de uma vez só. Então isso afeta muito a socialização dos cães e isso prejudica a vida dele depois. Então, infelizmente a gente não pode aliviar muito nesse protocolo por conta do risco que o cachorrinho tem, mas a gente pode, por exemplo, tentar socializar o máximo possível de maneira segura, né?
Levar no colo, receber visita. Tem que tentar socializar na medida que dá, de forma segura, né? Tomar muito cuidado, mas com isso, e o ideal era que o desmame fosse feito mais tarde, que esse filhotinho convivesse um pouquinho mais com a sua mãe, né? Depois dos 60 dias ali, isso ajudaria bastante também. Outra coisa que eu separei aqui para vocês é a cultura do cachorro de portão. Se você olhar, assim, os países desenvolvidos, de forma geral, as pessoas moram muito em apartamento, né? Nos Estados Unidos, as pessoas moram naquelas casas sem portão. Mas, assim, o cachorro de portão. Então, aqui tem a cultura do cachorro de portão. Aquele cachorro que fica no quintal, aí tem um portão, e ele fica exposto a um monte de estímulos e gatilhos. O que isso gera, né? Gera um cachorro que começa a latir para esses estímulos e, de alguma forma, ele tem uma satisfação nesse processo de latir para os estímulos e gera aquele cachorro latidor. E aí eu tenho um cachorro latidor aqui, que gera outro cachorro latidor aqui, e aí tem uma cultura de cachorros latidores em todas as casas. Que aí o cachorrinho começa a latir lá na casa de lá, e todos os cachorrinhos da sequência já sabem que está acontecendo alguma coisa, e começam a latir em sequência, e gera essa cultura do cachorro latidor, que gera muito estresse para aquele cachorro que está passeando e que está recebendo latidos intensos para todos os lados. Então isso é um fator assim também importante de risco para que os cães se tornem reativos, pela essa pressão que eles sofrem ao passear diante de tanto estímulo, assim como o cachorro que está no portão também é um cachorro reativo, né? Que aí aí vira aquela festa do cachorro reativo. E isso dificulta demais nossos treinos, né? Isso dificulta muito a solução do problema. E aí o que acontece? Outro problema que nós temos no nosso país é o seguinte: os cães de raça aqui, existe assim existe uma presença grande daqueles criadores que são caseiros, né? Que muitas vezes são chamados de fundo de quintal, que aí de repente vende o cachorro aí nos aplicativos de venda. E não há um controle sobre a genética desses indivíduos, sobre o risco que eles têm de passar alguma doença ou não. Então nós temos cães de raça aqui que são muito deformados, mas muito deformados, gente, assim. E isso gera neles muitas vezes dor, tá? Aqueles cachorros que têm patinha torta, aqueles cachorros que têm alteração de coluna, isso gera dor. E dor é um belo de um fator de risco para reatividade, porque o cachorro que tem dor, ele fica se sentindo vulnerável e ele começa a reagir para se proteger. E aí ele começa a ter aquele comportamento reativo. E por último, e não menos importante, para fechar com chave de ouro aqui, né? É que cães reativos geram cachorros reativos. A gente tem já aquela infinidade de cachorros de portão latindo, para vocês terem uma ideia, existem bairros que a gente sabe que tem mais cachorro reativo. Por quê? Porque é de repente um condomínio que é cheio tem muitos moradores, que tem muitos cachorros, e aí tem muitos prédios em volta, e aí todos aqueles cachorros descem para passear na mesma área, e aí já tem cachorros reativos lá, somado com os cachorros reativos de portão. Então, o cachorro tem o primeiro passeio lá aos 4 meses. Eu vou fazer meu primeiro passeio. Aí ele sai e tem cachorro latindo para todos os lados. E aí essa cultura da reatividade, vamos dizer assim, acaba sendo transmitida para o outro, porque os cachorros aprendem por repetição, eles aprendem com o outro, eles copiam o comportamento do outro. Então, a gente tem cachorros reativos gerando mais cachorros reativos nesse país. Então, é um desafio trabalhar a reatividade no Brasil por conta disso tudo. E aí, a gente tem muitos cachorros reativos sendo treinados e não é fácil. Às vezes é um pouquinho frustrante para o tutor, porque tem gatilhos para todos os lados, né? Então, paciência com nossos cachorrinhos, gente, não é fácil ser um cachorrinho brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver um cachorrinho reativo, conta aí pra gente. E curta, se puder curtir e compartilhar o vídeo, a gente agradece muito. Obrigada, até o próximo vídeo.